Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público, Execução Orçamentária e Financeira. Essa disciplina que traz aí a matéria sobre orçamento, ou seja, a fixação da despesa e a previsão da receita para um exercício financeiro, que se torna ali o coração econômico da administração pública. Lembrando que a nossa web aula visa trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também é uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas entendemos que a educação à distância, ela traz para o aluno a correspondente autogestão do conhecimento. Ou seja, você poderá definir o seu melhor espaço, o seu melhor horário. E por este motivo, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. E em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhá-la via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ok? Eu busco responder o mais breve possível. Então, na nossa proposta de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importância do orçamento público. Como eu já disse, o orçamento público, ele se traduz numa lei, essa lei denominada Lei Orçamentária Anual, ela é construída pelo Poder Executivo no ano anterior à da sua execução. Ela é encaminhada ao Legislativo, que irá propor melhorias, mudanças e aprová-la, devolvendo à administração pública, ao Poder Executivo. Então, nós podemos entender do que se trata o orçamento público. O orçamento público ele é um instrumento de gestão da maior relevância e também o mais antigo da administração pública. Então, ele foi se desenhando no tempo, ele inicia ali como um orçamento tradicional, meramente instrumento de gastos, mas sem muito planejamento, e ele vai se alterando, chegando ao orçamento programa, onde ele já é atrelado a um plano plurianual, ele tem objetivos e metas e indicadores que irão determinar a eficiência deste orçamento. Então, é um instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados, ou seja, os impostos e outras receitas estimadas, e a destinação desses recursos, ou seja, as despesas em que esses recursos serão utilizados num período de um ano. Então, o orçamento público, ele é determinado por alguns princípios também. Então, nós temos o princípio da unidade, só existirá somente um orçamento. Nós temos o princípio do orçamento bruto, onde ele virá na sua forma sem, sem centavos. Nós temos o princípio da anualidade, onde o orçamento ele vigora pelo período de um exercício financeiro que se inicia no dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro do corrente ano. Então, esses seriam alguns princípios importantes do orçamento público. Então, o orçamento público, em sua concepção mais simples, pode ser entendido como um plano financeiro, composto das receitas e das despesas. Então, para cada real de receita estimada, haverá o mesmo número de reais para a despesa fixada de um determinado órgão. Então, entretanto, esse conceito ele evoluiu ao longo do tempo, desde o orçamento tradicional, que era caracterizado pela simples enumeração de itens de gasto, sem muita preocupação com o que gastar e como gastar. E aí ele vai evoluindo, é, com o objetivo predominante de controle político, até técnicas mais modernas, como o orçamento de desempenho, que procura dotar o orçamento público de informações que permitam avaliar os resultados atingidos,
em função dos custos incorridos, como uma forma de se comparar iniciativas distintas. E aí ele evolui mais um pouco para o orçamento-programa, atrelando objetivos e metas. Aí na Constituição Federal de 1988 já tem uma outra importância por alinhar a ideia de planejamento e orçamento como elas de uma mesma ligação. Sua existência está prevista constitucionalmente, materializada anualmente numa lei específica, onde se estima a receita e fixa a despesa para um determinado exercício financeiro. Por conta dessa característica, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas no orçamento. Então, é o que nós chamamos de planejamento orçamentário. Então, não haverá despesa estranha no orçamento, assim como toda despesa deverá estar prevista no orçamento ou incorporada a ele, tá? O orçamento ele não é uma peça rígida, então há dispositivos e mecanismos para poder rever este orçamento. E aí o orçamento ele também ele tem uma dinâmica de poder modificar a economia de um setor. É o que nós chamamos de funções do orçamento. Então, o orçamento público, ele se caracteriza por possuir amplo conjunto de aspectos políticos, jurídicos, contábil, econômico, financeiro e administrativo que se, né, configuram nas funções do orçamento. A função mais clássica é o controle político. Então, o controle político ele está intimamente ligado ao orçamento por disciplinar as finanças públicas, possibilitando ainda que órgãos de representação exerçam controle político sobre o próprio executivo. Então, é uma função política. E no Brasil, a função ela foi incorporada mais recentemente com a parte de planejamento que está ligada à própria técnica dos orçamentos programas. Então, de acordo com essa ideia, o orçamento ele deve espelhar as políticas públicas, propiciando sua análise pela finalidade dos gastos. Então, ela tem um olhar mais criterioso sobre aquilo que se gasta e além dos controles externos, que são os tribunais de contas, Ministério Público, o próprio Legislativo, que fiscaliza os gastos públicos. E o orçamento ele vai se desenhando através do tempo, sempre em função das suas necessidades. Então, para efeitos didáticos, é possível relacionar algumas dessas técnicas ou práticas que são marcantes na evolução orçamentária. Como eu já disse, o orçamento, no seu início, ele era considerado clássico ou tradicional, e aí ele evolui para o orçamento de desempenho ou de realizações. Depois ele evolui mais uma vez para o orçamento programa e agora atrelado ao orçamento participativo. Então, o orçamento clássico, a princípio, ele era uma prática orçamentária baseada na técnica de orçamentação, ou seja, o orçamento se restringia à previsão da receita e à autorização da despesa, sem elementos de planejamento. A distribuição dos recursos para as unidades orçamentárias se dava com base na proporção desses recursos gastos em exercícios anteriores e não em função do programa de trabalho que se pretendia realizar. Então, era uma prática histórica. Então, aquilo que se comprava entrava para refazimento dessas aquisições. Só que essas práticas traziam distorções inevitáveis, promovendo um ciclo vicioso baseado no incentivo ao gasto indiscriminado. Uma vez que não se tinha planejamento, a preocupação era apenas em gastar os recursos de forma indiscriminada, sem pensar em como fazer esse gasto.
E aí ele evolui no tempo para o orçamento de desempenho ou de realizações, que ainda era um orçamento que não estava atrelado a um programa. Então, a evolução do orçamento clássico trouxe um novo enfoque na elaboração da peça orçamentária. E nesse novo enfoque, as coisas em que o governo compra passarão a ser menos importante em relação às coisas que o governo faz. Portanto, saber no que a administração pública dispendia tornou-se menos relevante do que saber para quais eram os destinos dessas aquisições. Então, não se preocupava com o que a administração gastava, mas sim aonde ela empregava esses gastos. E aí o orçamento de desempenho, embora já ligado aos objetivos, ainda não podia ser considerado um orçamento-programa, pois não tinha vinculação a um sistema de planejamento. Havia sim uma preocupação, mas essa preocupação ainda não estava atrelada a um instrumento de controle de planejamento. E aí sim, ele evolui para o orçamento-programa. Semelhante ao orçamento de desempenho, a ênfase do orçamento-programa é no que a instituição realiza e não no próprio gasto em si. No entanto, este difere do anterior, pois a concepção do orçamento-programa está ligada à ideia de planejamento. No orçamento-programa, deve-se considerar os objetivos que o governo pretende alcançar durante um determinado período de tempo. Então, neste período de tempo, essas metas devem ser executadas, né, dentro de variáveis e indicadores que irão mensurar a eficiência desse gasto. E mais atualmente, nós temos o orçamento participativo, né? O orçamento participativo, ele incorporou a população no processo decisório da elaboração da peça orçamentária. Ou seja, por meio de lideranças, a sociedade civil, ela é escutada, seja nas audiências públicas ou por outras formas de consulta direta ou indireta à sociedade. Trata-se de ouvir de forma direta as comunidades para a definição das ações do governo, para a resolução de problemas por ela considerado prioritário. Então, nada mais importante, né, daqueles que fazem parte da sociedade, ou seja, que têm a vivência dos seus nichos, né, poder opinar sobre aquilo que o governo irá realizar com os recursos públicos. Então, o orçamento participativo, ele ganha grande importância pelo cunho social que ele trouxe, né, a ideia de orçamento. Então, esses foram os três tipos de orçamento que nós pensamos enquanto evolução. Então, o orçamento clássico ou tradicional, que não se pensava no que gastar, e sim simplesmente gastava de forma histórica. Aí ele evolui para o orçamento de desempenho ou de realizações, que apesar de se preocupar não só no gasto, mas sim a finalidade desse gasto, ainda não havia o planejamento no sentido que não haviam metas e indicadores atrelados, né, a este orçamento. Já no orçamento programa, ele tem o programa de duração continuada para o período de 4 anos, onde você deve, por meio de metas ou indicadores, poder avaliar se esses objetivos estão sendo alcançados. O orçamento ele é uma peça de grande importância para a administração pública, pois ele irá fixar a despesa estimar a receita para o período de um ano. Esse orçamento ele é construído pelo Poder Executivo, mas quem autoriza é o Poder Legislativo. Então, até 31 de agosto, ele deverá ser encaminhado à Câmara Legislativa, que irá fazer uma leitura, passar por uma Câmara Técnica, irá propor melhorias ou correções e irá devolver para o Poder Executivo para que este possa executá-lo no exercício seguinte. Lembrando que a construção, né, o início
da elaboração do orçamento é privativa do Poder Executivo, então, mesmo que este o deixe de fazer, ele não poderá ser iniciado por outro poder. O Poder Legislativo somente autoriza e o devolve na forma de lei para o Poder Executivo. O orçamento, ele tem uma função econômica, então ele sempre está atrelado à parte econômica e financeira de um país. Também tem um cunho político. Ele é composto pelo regime contábil misto, ou seja, regime de caixa para a receita e regime de competência para a despesa. Então, a receita só é reconhecida no momento que ela adentra no cofre público, porém, a despesa é reconhecida quando empenhada. Artigo 60 da Lei 4.320, que diz o seguinte: não haverá despesa sem prévio empenho. Então, o empenho é a primeira fase da despesa, que é quando cria-se, né, a autorização para gastar. Depois, a segunda fase ou estágio da despesa é a fase de liquidação, onde irá ter a verificação daquilo que foi comprado com aquilo que foi entregue, para que possamos finalizar a última fase da despesa, que é a parte do pagamento. Quando você entrega, né, ao credor o valor que lhe é devido. Então, a fase do empenho é muito importante porque ela cria essa autorização. Então, não existe despesa sem prévio empenho. O orçamento ele não pode ser uma peça rígida, então ele é avaliado durante a sua execução e caso seja necessário, né, suplementações serão feitas na forma de créditos adicionais. Os créditos adicionais podem ser suplementares para as despesas que ficaram aquém, ficaram insuficientemente dotadas, podem ser créditos adicionais especiais para despesas que não foram previstas, e por fim, né, os créditos extraordinários em caso de comoção interna, né, calamidade pública, onde o processo é simplificado, ok? Então, chegamos ao final da nossa web aula. Deixo aqui como dicas de estudo que vocês devem ler as aulas textos antes de assistir às videoaulas, participar de todas as atividades, acompanhar a agenda pedagógica, organizando o seu tempo de estudo, procurando variar entre ler, escrever e resolver suas atividades, ok? Como eu já disse no início da nossa web aula, a web sempre tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, e uma oportunidade para que nós possamos nos encontrar neste espaço-tempo. Contudo, ela foi gravada e eu vou disponibilizar ela no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. Em caso de dúvidas, poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, ok? Por hora, deixo os meus votos de grande gratidão a vocês e até uma próxima, pessoal. Fiquem com Deus.